Notícias dão conta de novos No casos de dia aparição 8 de de setembro, objetos o voadores caso não Bianca Borges identificados na pegou uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta uma das galinha 5h30 da manhã, e dia matou 25 todos de eles fevereiro, tirando uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam no triangulada norte do em país cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No expedição estado de orbital, Jesus, encontraram grandes 42, pegadas uma na Lua, frau, uma altitude de 5.000 Yoshi metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados? Estamos aí para mais um episódio e aqui quem tá falando é o Gustavo. E aqui, do outro lado, o Wellington. E dessa vez nós vamos falar de um tema que faz um tempinho que a gente não fala, que é sobre ufologia, né? Mais precisamente, nós vamos falar sobre hipóteses, né? As várias hipóteses que explicam o fenômeno OVNI, né? Que é o fenômeno que deu origem a todo o estudo da ufologia, né? E hoje, quando você ouve a palavra OVNI, é meio que automático que as pessoas pensem em vida extraterrestre, né? Pensem que são seres extraterrestres que estão vindo em suas naves para visitar a gente, né? Mas como a gente vai ver aí ao longo desse episódio, tem muitas e muitas hipóteses para explicar esse fenômeno e não é necessariamente, não tem a ver necessariamente com alienígenas, né? Sim, então a diferença desse episódio para os outros, né, é que aqui a gente vai tratar da hipótese em si, né, a gente não vai falar de um caso, alguma coisa do tipo, mas como o Gustavo já disse, a gente vai falar das explicações, né, apesar de que nem tudo tem um embasamento científico tão forte e tão presente, a maioria dos cientistas concorda com a existência de uma vida extraterrestre, seja algo mais complexo ou não, né. Então, para a gente começar nesse assunto, né, de forma mais detalhada, a gente vai começar pela hipótese que é mais comum, né? Que, como a gente já acabou de mencionar, é a teoria de que existe de fato vida extraterrestre, né? Wellington, quer falar mais um pouquinho sobre isso? Não sei se você caiu novo aqui no episódio, ou se você ainda não entendeu muito bem do que a gente tá falando, né? Pode ser uma coisa até grotesca, meio estúpida de se dizer, mas se você é novo em tudo isso e não entende o termo extraterrestre, e como o próprio nome sugere, é algo que vem de fora da Terra, né? É uma vida, um organismo de qualquer complexidade que venha de fora da Terra. A gente não tem nada muito concreto, então tudo que a gente vai tratar aqui são apenas hipóteses, mas, como eu já comentei anteriormente, a maioria dos cientistas concorda com sua existência e cada vez mais vem acontecendo mais pesquisas, né? Acredito que uma das entidades mais conhecidas aí mundialmente, né, é a NASA, fazendo pesquisas no universo em busca de planetas e locais que tenham capacidade para abrigar a vida, né? E essas pesquisas vêm acontecendo cada vez com mais intensidade, né? Não só por causa de relatos, né? Mas por causa da ciência mesmo ter essa necessidade, né? De encontrar, eu acho que mais explicações para a vida, né? E em busca disso a gente acaba buscando outros lugares com condições de vida para encontrar talvez um vizinho próximo. Uma coisa que é muito comum acontecer quando a gente fala de vida extraterrestre, né? É que a gente pensa que é um ser complexo, que tem capacidades cognitivas e de pensamento tão desenvolvidas quanto as nossas, mas não se limita a isso. A vida extraterrestre pode ser formas de vidas muito inferiores à nossa, como bactérias, vírus, entre outros. E além disso, vale ressaltar, né, como a gente tem aqui na Terra tantas variedades e particularidades, né, tantas raças, tantos animais diferentes e seres distintos, isso pode acontecer no universo também, né? Caso o universo contenha vida além da nossa Terra, ela deve ser semelhante à construção da Terra. Não nas mesmas condições, né? Eu acho que talvez não precisa das mesmas condições para ter vida em outros planetas, né? Eu acho que são como o universo é muito grande e você tem outras teorias que mais pra frente vamos comentar. Não necessariamente tem que ser uma atmosfera idêntica à nossa, que seja com as mesmas condições que nós, né? Que sejam seres que precisem das mesmas coisas que a gente precisa sobreviver, mas podem, principalmente usando a teoria da evolução, por exemplo, né? Você pode observar que
a vida evolui para as condições do certo ambiente, né? Então, independente de ser mais de ter as mesmas coisas que a Terra ou não, pode ser que haja vida, né? Hoje, se você for pensar assim, o que um ser humano precisa para viver em outro planeta, né? Você vai ter que levar em conta a atmosfera, fontes de energia, né, que são essenciais para a gente conseguir desenvolver todas as atividades, né, que a gente tem que desenvolver, né, o trabalho, etc. Você precisa de água, né, e alimento que seja adequado para o ser humano, né, não pode ser simplesmente comer terra, né. Você precisa de uma estrela estável, né, como a gente tem o nosso Sol, né, porque imagina como seria viver num planeta onde fosse sempre noite, né, seria totalmente inviável para o ser humano se adaptar a isso, né, e fora os elementos químicos que precisa ter para o ser humano conseguir viver naquele local. Mas como você disse, a gente sempre não, né, mas é comum a gente pensar em vida extraterrestre como seres humanoides, né, que sejam como a gente, mas não significa que vai ser necessariamente assim, né? Como você disse, pode ser uma forma de vida inferior, né? Uma espécie de bactéria espacial que não precise de oxigênio, que não precise das coisas que existem aqui no nosso planeta, né? Fora que podem existir seres que a gente não consegue nem ver, né? Eu estava até pensando agora, existem espectros de luz que o ser humano não consegue ver, como por exemplo o infravermelho, o ultravioleta. E imagina se alguns seres, é um pouco maluco pensar isso, né? Mas se alguns seres se localizam nesse espectro e o olho humano não consegue nem visualizar eles, né? Então, o universo é muito amplo e é muito complexo para a gente querer achar que existe em algum ponto seres que tenham composições parecidas com a nossa, né? E então, você tem que estar, para você conseguir acreditar numa hipótese dessas, e como o Wellington disse, a maioria dos cientistas acredita que em algum lugar existe vida, entre aspas, né, fora da Terra. Você precisa ter a mente aberta para entender que se existir vai ser algo totalmente diferente, coisas que a gente não consegue nem visualizar com as nossas condições atuais, né? A gente não consegue nem imaginar como que seriam esses seres. E tudo que a gente imagina, né, dentro da criatividade, a gente consegue expor aí nas nossas ficções científicas, né, com filmes, com monstros e tudo mais. Mas acho que todos esses monstros, se você for analisar, tem aspectos reais, né? Nos últimos episódios que a gente lançou algum tempo atrás, falava dos mitos brasileiros, né, do folclore. E você pode encontrar, por exemplo, o lobisomem, né, que é um homem-lobo. É um exemplo um pouco mais simples, mas é só para exemplificar, né? Quando a gente cria as ficções científicas, os monstros e tudo mais, são inspirados, de certas formas, nas coisas que tem aqui na Terra. Então, a gente imaginar uma forma de vida completamente nova, como o Gustavo disse, é um pouco mais complexo. Até mesmo uma coisa que eu tava pensando hoje é tipo assim, a gente tá tão focado em encontrar um planeta que seja igual ao nosso, que tenha as mesmas condições que o nosso, para encontrar alguém igual ao nosso, que talvez a gente esteja deixando passar despercebido esses seres extraterrestres, né? Em vez de focar em todos os planetas como um todo, pesquisar cada um. Claro que isso levaria milênios, né, porque o universo é muito vasto, mas em vez de a gente pesquisar planetas do modo geral, a gente tá tentando atirar onde a gente acha que é mais certo, né, que é num planeta que é semelhante ao nosso. Mas, como a gente falou diversas vezes já, isso não significa que ali vai ter vida, né? Pode ser que a vida esteja no planeta do lado, e como a gente não tá investigando aquele planeta, a gente acaba nem percebendo. Exatamente. E quando a gente fala dessa hipótese de existir de fato vida extraterrestre, a gente tem que levar em conta de que se em algum momento, né, esses seres de outro planeta chegarem a vir para a Terra, eles vão poder adotar 3 tipos de postura, basicamente. A primeira seria a indiferença, né? Ou seja, eles vão passar aqui, vão dizer, aqui não tem nada que me interessa, e não vão nem fazer contato. Pode ser que os OVNIs, né, então, que a gente vê, sejam seres de outro planeta vindo para cá. Muitas vezes eles podem ver que não tem nada de interessante aqui e então não fazer contato, né, ou algo assim. Apesar de que eu acredito que isso seria muito difícil, porque independente de qual seja a civilização, para eles gastarem recurso para vir até um planeta distante, eles não viriam aqui só por acaso, né, eles viriam com um objetivo. Então a gente entra nas outras 2 possibilidades, que seriam eles terem uma postura amigável, né, cooperativa, ou seja, eles querem ajudar a humanidade ou pelo menos entender melhor a gente, né, como civilização, fazer alianças, coisas do tipo, ou eles vão ser completamente hostis, né? Eles vêm para destruir a nossa raça, para tomar nosso planeta e nossos recursos, né?
Então são as possibilidades, né? Até você pode encontrar, acho que dentro do meio mais ocultista, não sei se seria essa palavra, ou mais espiritual, você encontra alguns vídeos por aí das pessoas falando de seres extraterrestres, né, como os reptilianos e ferídeos e não sei o que. Então são exemplos, né, claro que talvez não seja isso, mas exemplos de vidas que são hostis ou cooperativas, né. Também teria isso, né? Pode ser que são diferentes, não vai ser só uma, né, digamos, né? Teriam várias, né, e cada uma com uma postura diferente, né? E por mais que isso pareça um pouco além, especular um pouco além do normal, acredite se quiser, né, se você não conhece, existe uma disciplina chamada exopolítica, que por incrível que pareça, ela é até mesmo tratada por alguns cientistas, né? Até eu andei pesquisando e achei vários especialistas em relações internacionais falando sobre esse tema, porque é um tema bastante interessante, que eles especulam sobre como os estados, né, as nações do mundo todo se comportariam caso seres extraterrestres viessem para cá e tentassem estabelecer um contato, seja amigável ou não, com a gente, né? Então, o que eles falam é que qualquer relação, né, somente existiria se pelo menos uma das partes, né, seja os extraterrestres ou a Terra, tivesse interessado em dialogar, né? Por exemplo, os extraterrestres estivessem interessados em nossos recursos e quisessem negociar com a gente, né? Ou se a Terra estivesse interessada em obter recursos deles, né, e quisesse negociar, ou até mesmo partir para hostilidade diretamente, né? Então, uma grande preocupação desses estudiosos é que são seres extraterrestres, então eles não se limitam às nossas leis aqui da Terra, né? Então, por isso eles acabam sendo automaticamente perigosos na visão de alguns, né? Porque eles não precisam responder a nada e nem a ninguém, né? Exceto as leis dos planetas deles, né? Se é que existe alguma e se é que se aplica, né, quando eles saem de lá, né? Então, e a gente também não sabe, né, como se portariam essas civilizações, né? Quais são os costumes deles. Então, alguns estudiosos dizem que qualquer contato extraterrestre seria automaticamente um perigo para toda a humanidade. Enquanto outros, que têm uma visão um pouco mais, na verdade, totalmente oposta, né? Eles acreditam que justamente pelo motivo de você não conseguir prever quais que vão ser as ações desses seres, né, desses agentes extraterrestres, os estados aqui todas as nações, né, eles automaticamente cooperariam com eles, por causa do medo, né? Justamente de eles poderem simplesmente exterminar a raça humana. Então eles automaticamente iriam cooperar com esses seres, né? São algumas visões opostas que existem dentro da exopolítica, né? Até para deixar uma recomendação, um autor que eu vi que fala muito sobre esse assunto é um cara chamado Michael Salla. Depois eu até posso deixar na descrição do podcast para quem tiver interesse, tem alguns livros dele que são específicos sobre esse assunto, até para quem tiver um interesse mais específico sobre exopolítica pode estar consultando. Até quando a gente observa o comportamento humano consigo mesmo, né, de nação para nação, claro que hoje existe uma cooperação maior a nível global, mas nem sempre foi assim, né? Então, se a gente levou tanto tempo para conseguir essa como é que eu posso dizer, essa cooperação, né, de indivíduo para indivíduo, que hoje ainda é muito escassa, é muito falha, imagina com uma nação de um planeta diferente, né? Talvez, mesmo que eles viessem nas melhores intenções, levaria anos pra gente conseguir fazer um contato amigável com eles, né? Mesmo que isso não fosse o querer da maior parte da população, algo estranho, querendo ou não, causa medo, né? E por isso que é fácil defender essa disciplina, né? De estudar como o ser humano reagiria, porque a gente tem exemplos concretos dentro do nosso próprio planeta. Então, quando você estuda o comportamento humano, você consegue pegar padrões e aplicar eles em diversas situações diferentes, incluindo de uma vida extraterrestre, o que torna a ciência completamente viável e as hipóteses sobre ela também. Então, fica aí minha defesa, não que eu tenha algum gabarito, né, algum certificado, alguma coisa para defender essa ciência, mas é a minha visão, né, de que ela é completamente aplicável. Sim, como você disse, né? Se a gente estiver estudando antes, esse tipo de situação fica muito mais fácil de reagir caso um dia aconteça, né? Até é bem curioso, eu não fazia nem ideia de que existia essa questão da exopolítica, né? Foi uma descoberta interessante.
A próxima hipótese é interdimensional, e eu acho ela muito curiosa porque, apesar de, nesse caso, a gente tá falando especificamente de OVNIs e alienígenas, essa é uma hipótese que é tratada em outras áreas, né? O fato de existir uma outra dimensão além da nossa é uma coisa totalmente plausível, né? Uma vez eu assisti um vídeo que falava sobre a quarta dimensão, a dimensão que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, se existisse um ser em uma dimensão que fosse apenas 2D, como a gente é 3D, ele não conseguiria visualizar tudo que está acontecendo no nosso meio, né? Então, ele iria conseguir ver uma parte da nossa dimensão, talvez ouvir vozes e coisas do tipo, mas não conseguiria ver a gente completamente como a gente enxerga o mundo. E isso abre hipótese para existir uma quarta, ou quinta, sexta, sei lá quantas dimensões, mas como a gente está inserido dentro da dimensão 3D, a gente não consegue observar coisas que acontecem nessas dimensões que são mais abrangentes que a nossa. Então aqueles seres conseguem nos enxergar de uma maneira bem aberta, porém a gente não consegue ter o mesmo contato. E, talvez não por conta disso, mas como o próprio nome sugere, esses seres que a gente trata como alienígenas, seres de outros planetas, não seriam necessariamente de outros planetas. A gente pode estar talvez coexistindo com eles aqui dentro da Terra mesmo. Então a gente tá no meio deles, apesar que a gente não consegue ver, porque estão em outra dimensão. A hipótese é atribuída principalmente ao astrônomo, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, Jacques Vallée. Jacques Vallée. Essa hipótese foi atribuída a ele, e ele, antes de defender essa hipótese das interdimensões, ele defendia a hipótese extraterrestre. Foi depois que ele mudou para interdimensional. Para quem ouviu o episódio da Máscaras de Chumbo, talvez lembre que ele foi um dos que investigou o caso, né? Que ele veio para o Brasil investigar o caso, né? Não lembro naquela época, mas acredito que não foi mencionado nada do tipo. Eu acho que ainda naquela época ele se ateve à hipótese de ser vida de outro planeta, né? Mas posso estar falando merda, porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que era isso mesmo. Eu sei que ele realmente mudou um pouco as crenças dele, né? Conforme o passar do tempo, e começou a adotar mais essa postura da hipótese de interdimensional mesmo. Talvez essa hipótese seja até um pouco mais fácil de ser digerida quando você tem, nesse caso, a ciência, de certa forma, trabalhando para dizer que talvez existam outras dimensões. Mas enfim, essa hipótese vai além, né? Dizendo até mesmo que alguns mitos que a gente conhece, que também tem relatos de avistamento, como elfos, gnomos, até mesmo os espíritos, né? Digamos, dentro do espiritismo, são seres que habitariam essa outra dimensão. Então, quando a gente tem essa visão, eles podem parecer completamente diferentes, né? Porque são numa dimensão diferente. A gente não vê toda essa dimensão, mas a gente capta pequenos aspectos dela que se tornam esses relatos que a gente vê mundo afora de avistamentos, né? Seja desses seres elementais ou de outras coisas. É uma hipótese que se mistura muito com um pouco de religião, né? Se você, por exemplo, ali como Wellington citou o espiritismo, você pode dizer que nada mais são, né, esses avistamentos do que relances do próprio plano astral, né? Seriam esses extraterrestres que a gente vê, né, os próprios OVNIs, né? Vamos se ater aqui aos OVNIs, aos objetos, né? Seriam apenas coisas que estão no mundo astral e que o nosso olho consegue ver por um instante, né? Não existe muita explicação sobre isso, né? E até poderia explicar porque só algumas pessoas conseguem ver, né? Então poderia ter alguma relação com mediunidade, né? Então a gente pode especular muito sobre isso, né? Mas é interessante também pensar que não só outra dimensão, né? Ainda se atendo a essa teoria, a gente pode até pensar que seria um outro universo, né? Um universo paralelo, como se a gente pudesse enxergar de alguma forma, em certos momentos, dadas determinadas condições que a gente desconhece, a gente conseguisse ter um relance de um outro universo, né? Às vezes alguma pessoa de um outro universo que é completamente diferente de nós e a gente consegue vê-la por algum instante, né? Não se sabe porquê, e a gente atribui isso, né, à ufologia, a religiões, né? Pode ser que avistamentos religiosos também sejam avistamentos de um outro universo paralelo que se dão ali naquele momento, né, por algum motivo, e criaram toda uma religião, né? Todas as histórias em volta disso, né? E é uma teoria bastante recente, né? Até porque ela acompanhou o desenvolvimento da ciência, né? Quando você fala nesse assunto, né? E até um outro desmembramento dessa teoria. Eu lembro que eu vi num programa do History Channel, mas eu não vou lembrar qual programa que era.
falava de alienígenas ou coisas do tipo. E nesse programa eles falaram, né, tinha um cara que deu uma teoria de que os criptídeos, né, para quem não sabe, são os animais estudados pela criptozoologia, ou seja, são seres como, por exemplo, o pé grande, né, ou o monstro do Lago Ness, né, que são seres que não se tem certeza se eles existem ou se existiram em algum momento, né, mas existem relatos de pessoas que viram eles, né. E essa teoria desses caras era de que, por exemplo, né, eles pegaram o exemplo do monstro do Lago Ness, que o monstro ele nada mais era do que reflexos temporais de um ser pré-histórico que vivia naquele lago. Ou seja, ficou uma espécie de impressão no espaço-tempo daquela época, de muitos milhões de anos atrás. Então, as pessoas que vivem hoje, elas conseguem de alguma forma, algumas, visualizar essa pequena impressão no espaço-tempo. Então elas estão passando no lago lá e de repente é como se fosse um vídeo que ficasse gravado na memória do próprio universo. E a pessoa naquele momento, ela visse o vídeo reproduzindo na frente dela com filmagens de coisas que aconteceram há milhões de anos atrás. Então é uma teoria também bastante maluca assim, mas que é interessante e bem diferente, né? E isso também explicaria por que ninguém consegue achar rastros desse animal. Ninguém achou uma ossada dele, ninguém achou nem mesmo provas concretas de que ele existe, simplesmente porque ele de fato não existe no nosso tempo, mas ele já existiu há muito tempo atrás e algumas pessoas são capazes de ver essas impressões de épocas antigas em dados momentos, né? Se a gente tivesse certeza de quais condições são necessárias para que esse avistamento possa ser feito, né? Não só esse, mas também a questão da interdimensão, da agilidade e tudo mais. Se a gente focasse em estudar essa parte de talvez o que aconteceu naquele momento, né? Tipo, como é que tava o clima, como é que tava a pessoa, se ela tinha algum, sei lá, enfim, as condições do momento do avistamento, talvez a gente conseguisse entender o porquê que elas ocorrem, né? Tentar relacionar, né, vários avistamentos e traçar paralelos, né, entre eles, quais são as similaridades entre todos esses avistamentos, né? O clima estava de tal modo em 3 desses avistamentos, a pessoa estava em tal local em 4 desses avistamentos, então você vai conseguindo achar talvez um padrão, né? Até um ponto interessante. Eu acredito que as pessoas mais entusiastas do tema possam até ter feito isso, né? Pesquisadores independentes e coisas do gênero possam ter traçado isso. Mas é uma coisa que, se eu tivesse um pouco mais de disposição do tempo, eu até faria, pra entender o que isso acontece. E aproveitando isso, né, para falar agora da próxima hipótese, que é psicossocial, e talvez para quem tenha vivenciado um fenômeno com algum OVNI, alguma coisa do gênero, a pessoa fica um pouco chateada, mas de qualquer forma ela pode ser completamente válida. Ela é um pouco mais aceita por ufólogos na Europa, mais especificamente Reino Unido e França, e tem uma coisa um tanto diferente das outras hipóteses, que apesar das outras serem só hipóteses e não levarem tanto fundamento científico embasado, essa hipótese, muito pelo contrário, leva, apesar de não ser uma ciência que estuda o universo, é uma ciência que estuda o ser humano, a psicologia nesse caso, e ela é utilizada para explicar esses fenômenos que de certa forma são extra-científicos. Basicamente, para resumir ela, trata de dizer que um fenômeno como a aparição de um OVNI é apenas uma ilusão, fraude, enganação, alguma coisa do tipo. E nesse caso, a pessoa que teve avistamento teve uma alucinação, ou ela inventou a história, ou qualquer coisa do tipo. Independente do motivo do que causou essa alucinação, acho que não tem nada, né? Talvez o nosso cérebro ainda não é completamente desvendado, existem coisas que a gente não compreende, e pode ser isso que tenha acontecido. Uma das coisas favoráveis dessa teoria é que essas aparições e tudo isso começou a se tornar mais presente depois que a gente teve mais aparição de OVNIs no aspecto fictício, né? Então, livros, filmes e outras coisas, após que isso começou, né? Quando você tem esse start de coisas extraterrestres aparecendo mais em mídia e tudo mais, a NASA também com algumas polêmicas e tudo mais, as pessoas começaram a ter mais avistamentos, e é uma coisa que dá sustentação para essa hipótese ser validada. Mas, né, não é 100%, né? Não é uma teoria ainda, né? Você tem, até nessa questão da ficção, é muito fácil, né, de você traçar paralelos, né, de que os avistamentos, né, são todos baseados em seres que já tinham sido mostrados na ficção, né?
Então as pessoas viam aquilo foi se popularizando e qualquer avistamento envolvia seres que já tinham sido de alguma forma ilustrados, né, em revistas, livros, filmes, etc. Né? Claro que vai existir em algum ponto, né, eu não vou ser capaz de enumerar em quais casos, né, pessoas que são capazes de dizer, de contar histórias sobre seres que são totalmente diferentes de qualquer coisa que já foi mostrada na mídia, né? Mas a grande maioria, né, e talvez por isso exista uma grande descrença no fenômeno, né, vão estar remetendo a coisas já previamente estabelecidas pela ficção, né? Então, basicamente, a teoria psicossocial, né, a hipótese psicossocial, ela diz que os OVNIs são ilusões, né, da mente coletiva das pessoas, né, e para explicar como que em alguns eventos, né, várias pessoas veem OVNIs ao mesmo tempo, nada mais seria do que histeria em massa, né, ou histeria coletiva, né, que é um tipo de fenômeno que eu particularmente não consigo acreditar que isso possa acontecer, né, apesar de existir estudos científicos, né, é algo que não é provado, né, mas muitos psicólogos, né, pessoal que estuda a área da psicologia, acredita que isso seja possível sim, né, mas é algo que não me desce muito, porque por mais que o cérebro humano tenha muitas coisas que não foram desvendadas sobre ele, eu acho muito difícil que várias pessoas tenham exatamente a mesma ilusão ao mesmo tempo. Eu consigo acreditar mais que seres de outro planeta vêm nos visitar do que várias pessoas, né, umas centenas de pessoas tenham a mesma visão ao mesmo tempo, né, e que seja algo totalmente produzido por todos os cérebros de maneira idêntica. Eu até entendo que existam sim fenômenos que são influenciados por massa, né? A gente tem vários casos disso, mas ilusões coletivas no cérebro de centenas de pessoas, isso eu não consigo digerir muito. Então essa hipótese, acredito que ela explica alguns casos sim, existem casos que são fraudes, a gente sabe disso, existem registros disso, mas não dá para reduzir só a isso. Acredito que seja muito mais complexo, né, do que só a mente humana. Eu até concordo com a tua linha de pensamento, né? Porque não só relacionado a OVNIs em si, mas no modo geral, até mesmo algumas religiões, como o Espiritismo, que é uma que eu tenho mais contato, você pode utilizar isso como explicação, né? Então é muito bizarro pensar que em todo mundo, em pontos diferentes do mundo, com pessoas que nunca tiveram um contato, aconteça o mesmo tipo de fenômeno psicossocial, né? Então, seja isso ocasionado por um clima, alguma coisa do tipo, talvez um fenômeno sim, com um alucinógeno, alguma coisa do tipo, beleza, mas que seja uma coisa completamente desenvolvida pelo cérebro, eu acho muito difícil. Até tu pode pensar, mas é mais fácil pensar que seja isso do que um extraterrestre, né? Contrariando o que o Gustavo disse. Só que não é porque você não viu um OVNI, alguma coisa do tipo, que eles não existam. Se você pensar no universo e como ele é vasto, é muito egocêntrico tu pensar que não existe vida fora daqui. E não necessariamente tem que ser mais desenvolvida, mas eu acho que é mais fácil acreditar numa vida fora do que acreditar que é um fenômeno psicológico. E agora vamos para a nossa quarta hipótese, né? Que é a hipótese dos criptoterrestres. Essa hipótese, ela não é muito conhecida, né? Na verdade, assim, daqui para frente, essas três hipóteses que a gente falou, a de vida extraterrestre, a interdimensional e a psicossocial, são as mais conhecidas e as mais difundidas no meio ufológico. Daqui para frente, o que a gente vai falar é coisas que são nichos dentro da ufologia. Então, são teorias que você que está ouvindo pode não conhecer e são coisas, né, eu sempre falo isso em todos os episódios, né? Quando você começa a destrinchar os temas em pequenas partes, você consegue criar episódios inteiros só sobre eles, né? Então a gente vai tocar neles de maneira superficial aqui para poder apresentar para vocês, ouvintes, as várias hipóteses. Se vocês tiverem interesse em conhecer alguma mais a fundo, a gente pode estar fazendo um episódio só para isso, né? Futuramente, né? Ou vocês também podem estar pesquisando mais a fundo com as fontes que a gente vai deixando aí para vocês, né? E como eu ia dizendo, a quarta hipótese então é a hipótese dos criptoterrestres. Ela foi basicamente desenvolvida por um cara, um americano, né, escritor e ufólogo chamado Mac Tonnies. Ele não é só ufólogo, né? Na verdade ele estuda vários assuntos paranormais, estudava aliás, porque ele faleceu recentemente, foi em 2010.
Ele estudava assuntos paranormais, futurologia e transhumanismo também. E não tem muita informação sobre ele na internet, até porque ele faleceu em 2009, aliás, não em 2010. Quando ele tinha apenas 34 anos, então ele era muito jovem e ele não conseguiu produzir muita coisa. E, na verdade, essa hipótese dos criptoterrestres, criada por ele, foi uma coisa póstuma. Um pessoal, né, eu não sei se foi a própria família dele ou se eram colegas de estudo dele, que juntaram vários materiais que ele tinha escrito e criaram um livro chamado The Cryptoterrestrials, A Meditation on Indigenous Humanoids and the Aliens Among Us, ou Os Criptoterrestres, uma meditação em humanoides indígenas e alienígenas entre nós. Você só vai encontrar esse livro em inglês, né? Tem até na Amazon, não lembro se tem e-book, mas é um livro que deu origem a essa teoria. Então, se você quiser saber mais sobre elas, meio que você tem que adquirir o livro para conseguir entender melhor. Não tem muita informação de forma esparsa na internet. Então, o que eu vou trazer aqui é um grande resumo, né, do que ele acredita, né? Ele publicou esse livro, então, ele não, né, na verdade outras pessoas publicaram após ele ter falecido, e é uma compilação, né, como eu disse, dos escritos dele. Em resumo, o que ele acredita é que os seres que hoje nós chamamos de extraterrestres, eles nada mais são do que seres da própria Terra. Eles não são de outro planeta, eles nunca foram, eles sempre foram da própria Terra. Só que eles são de muito, muito tempo atrás, são seres muito antigos que vivem em nosso planeta há mais tempo do que o próprio ser humano. Segundo o Tones, os criptoterrestres, que é como eles chamam esses seres, né, então, eles se escondem entre nós, seres humanos, e fazem de tudo para garantir que eles não sejam detectados por nós, né? Que nós não notamos que eles sejam diferentes de nós. Então, porque eles têm algumas características, né, alguns traços que seriam facilmente identificáveis. Só que eles se disfarçam, né? Saem por aí com perucas, óculos de sol, chapéus, vários recursos que eles usam para se disfarçar e conseguir viver entre nós e fazer o que eles têm que fazer, né? Porque o que ele sugere é que qualquer evento aí que a gente teve, vários casos envolvendo OVNIs, extraterrestres, etc., eles são bastante dramáticos e ele acredita que todos esses eventos sejam propositalmente armados por esses criptoterrestres para desviar a nossa atenção da verdadeira razão da existência deles, né? Então, os próprios criptoterrestres fazem com que os seres humanos acreditem que existam extraterrestres para que os seres humanos nem imaginem que eles existam, né? Então, eles querem se esconder, na verdade. Eles não querem de jeito nenhum que o ser humano acredite que eles existam, que saiba que eles existam, né? Então, quando eles fazem alguma cagada, né, vamos colocar assim, e acabam aparecendo, eles manipulam a mídia, sei lá como, né? Não sei se ele explica isso mais a fundo no livro, mas eles manipulam, né, de modo que o ser humano acredite que foi algo de outro planeta, né, digamos, e nem imagine que seja algo daqui mesmo, né? E segundo ele, essa teoria ela explica por que os extraterrestres, né, entre aspas, né, seriam capazes de respirar o nosso ar, né? Isso é realmente algo válido ele falar sobre isso, porque se os extraterrestres têm composições diferentes da nossa, como eles são capazes, né, segundo vários relatos, de vir no nosso planeta de cara limpa e conseguir respirar nosso ar, né? Então ele diz que isso é porque eles são daqui mesmo, né? Eles são, como eu disse, mais antigos do que nós, né? Então eles estão adaptados a essa atmosfera. E eles conhecem a humanidade, a cultura, eles conhecem tudo, né? Então eles conseguem se adaptar e se mesclar muito bem. Eles têm uma certa preocupação sobre o bem-estar do planeta, né? Mas, ao que parece, pelo que eu li, esses seres não ligam muito para a humanidade, né? Na verdade, eles têm muita preocupação com o potencial da humanidade, do potencial destrutivo, né? A própria humanidade tem um histórico bem complicado de várias guerras e hoje em dia a gente tem potencial nuclear, então eles são muito preocupados com isso, né? E principalmente porque eles, né, os criptoterrestres, estão vivendo em um número muito menor do que nós seres humanos, né? Então eles precisam se reproduzir e como que eles fazem isso? Aí o Tones fala que esses diversos relatos de seres extraterrestres tendo relações sexuais com seres humanos, nada mais são do que esses seres se infiltrando, tendo relações sexuais e fazendo filhos para conseguir procriar mais rapidamente a raça deles, porque eles estão num número muito baixo e eles precisam se reproduzir, precisam, quem sabe, né, o objetivo deles seja dominar a raça humana, né, então eles precisam ter um número maior, né. Até é estranho ele falar que eles se reproduzem com seres humanos, né. Eu tenho certeza que ele entra em detalhes disso no livro dele, né, não tenho conhecimento,
mas acredito que sim, porque, querendo ou não, são seres híbridos, né? Então não sei no que isso implicaria, né? Até, eu tava lendo sobre essa teoria, eu penso que ela não explica tanto a aparição dos OVNIs em si, né? Mas sim a existência de seres aqui. Não dos OVNIs, não de naves e tudo mais, mas do ser estar no meio do ser humano. Então é um pouco diferente, né? Das outras teorias, né? Das outras hipóteses. O que ele fala das naves, né? Realmente, essa parte que você falou, ele não explica, pelo menos nas informações que eu encontrei na internet, né? Mas o que ele fala é que em todos os avistamentos de naves, isso é verdade, o ponto dele é bem válido. A tecnologia das naves extraterrestres, entre aspas, sempre equivale ao máximo de tecnologia humana que existe no momento, né? Então, se você pega Roswell, que foi um dos primeiros incidentes da era moderna, assim, da ufologia, você vê que as naves eram muito ridículas, sabe? Aquilo lá não podia ter vindo de outro planeta, porque parece algo, sei lá, um lixo, assim, em questão de tecnologia. Não era algo avançado naquele momento, mas você olha hoje e aquilo era uma nave ridícula, né? E é engraçado que as naves que você vê hoje, então, são extremamente tecnológicas, né? Ou seja, o avanço da tecnologia humana é equivalente ao avanço da tecnologia dos extraterrestres. Isso não tem lógica, sabe? Então a teoria que ele diz, então ele usa esse argumento, né, para explicar que os seres são daqui. E talvez ele até entre mais em detalhes nisso no livro dele, e que esses seres de alguma forma eles têm acesso a essas naves de alta tecnologia. Talvez eles mesmos produzam ela em locais ocultos, né, não sei, ou tenham alguma aliança com os militares ou governos, né, para poder estar usando essas naves, né? Então seria talvez uma explicação que ele daria, né? Até acho que nesse caso vale então juntar talvez a hipótese dele com outras hipóteses, como a militar, que a gente vai citar mais pra frente. Porque não necessariamente uma hipótese dessas tem validade completamente sozinha, né? Então, se você observar elas como um todo, certas coisas têm semelhança, né? Então, assim como as religiões muitas têm semelhança entre si, as hipóteses em volta dos OVNIs também têm certas semelhanças. E o que falha numa, às vezes, pode estar explícita em outra, né? Pode ser todas assim, a verdade pode ser uma junção de todos esses fragmentos, né? E assim como as religiões, você pode acreditar em 3 religiões diferentes por diversos pontos, né? Nada impede que você acredite em 3 ou 4 teorias diferentes para conseguir explicar tudo, né? E assim, essa teoria dos criptoterrestres, ela de uma maneira geral ela não possui muita aceitação dentro do círculo ufológico, né? Primeiro porque ela é muito recente, né? E segundo porque não tem muitas pessoas que defendem ela, né? Eu encontrei 1 ou 2 autores que escrevem um pouco mais sobre isso, mas um deles até, eu anotei o nome dele aqui, que é o Timothy Green Beckley. Também vou deixar o nome dele depois para quem quiser pesquisar mais. Mas ele foi um dos poucos que eu achei que apoia essa teoria do Tones. Então é algo que não foi muito difundido, né? Como eu disse, é bem de nicho essa teoria, até por causa das coisas que ela fala, né? Não é algo que você está acostumado a ouvir dentro da ufologia, né? E é uma hipótese, né, que ela muitas vezes pode até ser mesclada com uma hipótese que a gente não vai falar aqui, porque eu acho que ela não cabe dentro da ufologia, né? Mas que é uma hipótese que talvez a gente vai falar um dia mais pra frente, em outro episódio, que é a hipótese de existirem seres que vivem dentro da nossa Terra. E quando eu digo dentro, existem pessoas que acreditam que a Terra é oca, né? Acredito que seja o mesmo nível de acreditar que a Terra é plana, né? Mas existem pessoas que acreditam que a Terra não só é oca, como existe todo um reino dentro dela, né? E seres vivem dentro dela, né? Não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu também não tenho muito conhecimento sobre essa teoria, mas quem sabe a gente fale sobre ela num futuro episódio. Adentrando a próxima hipótese, que seria dos astronautas antigos, ela trata que os alienígenas não vêm até a Terra somente nesse tempo, somente no tempo que a gente está aqui, mas desde que tudo começou, desde o início dos tempos, desde a formação dos períodos pré-históricos e tudo mais. E isso é utilizado de certa forma para explicar descobertas que não tem explicação, como as linhas de Nazca, por exemplo, né? Que sugerem que esse avistamento acontece desde épocas mais remotas. Não só isso, mas também alguns desenhos em cavernas e outras coisas que supostamente dizem que esses seres estão aqui vindo nos visitar há muito mais tempo do que se pensa.
Toda essa hipótese dos astronautas antigos, ela é tão complexa que o History tem uma série aí que você com certeza deve conhecer, que é Alienígenas do Passado, eu acho, aqui no Brasil, que ela foi lançada com esse nome, né? Que tem aí, da última vez que eu vi tinha 9 temporadas, com 20 episódios cada uma, que eles falam só sobre essa teoria, né? Então, assim, não tem nem como a gente resumir ela de uma maneira precisa aqui, né? Vai ser bem superficial mesmo, né? E, claro, é uma hipótese que ela foi criada lá atrás pelo Eric von Däniken, né? Com aquele livro dele lá que era o... não sei como é que saiu aqui no Brasil, Carruagem dos Deuses, alguma coisa assim, né? Chariot of the Gods em inglês, mas eu não sei como é que saiu no Brasil, enfim. Ele era escritor, arqueólogo, né? Ele é suíço, né? E foi ele que criou essa hipótese, né? E tem muitos seguidores, né? Claro que é também, como eu disse antes, é um nicho da ufologia e a comunidade ufológica e a científica menos ainda, né? Acredita nisso, né? Mas até foi uma hipótese que o próprio Carl Sagan, né, que também é bem conhecido, né, cientista, ele até chegou a especular sobre a possibilidade disso, mas nos livros dele ele mesmo fala que é algo totalmente especulativo e que a probabilidade disso ter acontecido, né, dos alienígenas terem entrado em contato com os seres humanos no passado e terem dado origem a mitologias é uma coisa extremamente improvável. Ele mesmo ele especula sobre essa teoria e também cita que ela é improvável, né? E alguns até acham, né, alguns expoentes dessa teoria, né, porque ela também tem várias ramificações, né. Alguns acham que na verdade os alienígenas eles são tão antigos que eles mesmos criaram o ser humano na Terra. Então, o ser humano nada mais é do que um experimento interplanetário, né. Esses seres, eles vieram de outro planeta há muito tempo atrás, plantaram a semente do ser humano aqui na Terra, né. Talvez até a própria teoria evolutiva não entra em contradição com isso, porque eles podem afirmar que o ser humano foi plantado como na sua forma mais rústica, né, e foi evoluindo, né, e tudo isso foi um grande experimento de outra raça alienígena que ficou observando a gente. E eles vinham visitar a gente, e como a nossa inteligência era limitada, a gente atribuía tudo a deuses e coisas sobrenaturais, quando na verdade nada mais era do que uma outra raça de outro planeta. E hoje, como o ser humano desenvolveu mais, né, sua inteligência, né, digamos assim, né, ele consegue entender que seriam, na verdade, esses seres de outro planeta, né. Mas também é uma teoria bastante complexa e que tem, assim, é uma coisa que se a gente for falar, nenhum episódio a gente consegue, um episódio inteiro, assim, a gente consegue falar sobre tudo, né. É até engraçado essa teoria, né, do falar que eles implantaram os seres humanos aqui, e eu digo engraçado porque se você analisar por outra linha de pensamento a teoria da criação por Deus, né, Deus colocou os seres humanos na Terra. Então, se você fazer essa ligação direta, de certa forma, quem sabe esse Deus não seja um alien, né, simplesmente isso, um ser que está observando a gente para entender como que funciona a evolução. Não tenho dúvidas de que existe alguma ramificação dessa teoria que explique as crenças católicas também, cristãs, etc. Tenho certeza que existe. E outra coisa também que posso explicar, talvez, claro que é só uma especulação minha, pelo menos, essas construções incríveis que a gente não tem explicação, as linhas de Nazca, por exemplo, talvez a sociedade em algum ponto pré-histórico fosse tão avançada quanto a sociedade atual, né? Ou pelo menos de uma forma diferente. Algumas tecnologias foram perdidas. Ainda hoje existem várias descobertas de civilizações que simplesmente foram varidas, né? Então você encontra cidades inteiras em meio a florestas, né? E você não sabe nada sobre como aquilo surgiu ou como que aquilo deixou de existir. Então talvez a tecnologia, uma tecnologia perdida e ancestral, fosse a causa da existência e da capacidade humana de ter feito aquelas linhas de Nazca, por exemplo. Claro que acho que não tem nada científico sobre isso, mas é uma possibilidade, né? Assim como o tempo deteriora várias coisas, por que não também deteriorar tecnologias que hoje são completamente desconhecidas para nós? E agora, mais uma teoria, né? A gente vai entrar num quesito um pouco mais religioso, porque a gente vai falar um pouco sobre a hipótese paranormal / ocultista, né?
ou até mesmo religiosa, a gente pode dizer, né? Até aqui eu coloquei pro Wellington que eu iria falar um pouco mais sobre a teosofia e ele iria se ater um pouco mais ao espiritismo, né, que ele conhece mais, né, e eu entendo um pouquinho mais da teosofia. Então eu vou falar primeiro e depois ele complementa com a parte dele, né. A teosofia, assim, para quem não conhece, né, o espiritismo a gente falou em vários episódios, então se você não conhecia, você está conhecendo agora. Mas a teosofia a gente nunca entrou a fundo, né, é algo que eu quero fazer no futuro, né, mas é também um tema bastante complexo. E basicamente a obra que é a base para toda a teosofia é a Doutrina Secreta da Helena Blavatsky, né? E não vou nem entrar em detalhes do que ela fala aqui, mas ela praticamente é uma enciclopédia de toda a existência da raça humana e de todos os motivos de nós estarmos aqui. É um livro gigantesco, né? E ela menciona nesse livro raças de Vênus, de Marte, né? Para ter uma base, né? Mas assim, segundo a teosofia, de uma maneira geral, todos os mundos, né, todos sem exceção, eles existem para o propósito de habitação e evolução. Esse é o propósito de todos os mundos. E o sistema é muito complexo isso e eu não sei se eu vou conseguir explicar com clareza. Então eu peço desculpas se não ficar claro. Mas assim, segundo a teosofia, o sistema planetário ele é baseado no número 7. Cada cadeia de mundos possui 7 globos e apenas um deles fica no plano físico, né? Vamos pensar na nossa cadeia de mundo aqui da Terra, que envolve a Terra e mais 6 planetas. Não sei quais são, não lembro quais são, mas a Terra é o que está no plano físico agora, nessa era do universo, né? Vamos pensar assim. E a nossa evolução como ser humano vai se dar exclusivamente dentro da nossa cadeia de globos. Então eu passei no passado por outros globos que fazem parte da cadeia de globos da Terra e hoje eu estou na Terra e todos vocês que estão ouvindo também, mas nós já passamos por outros mundos que fazem parte dessa cadeia. A Terra é apenas uma etapa da nossa evolução. Vamos pegar a cadeia do planeta Marte. Ela possui um planeta habitado, mas esse planeta está num nível planar diferente do físico, ou seja, o planeta Marte não é o planeta que está habitado nesse momento, na cadeia dele. É um outro planeta que está num plano que a gente não consegue enxergar. Pode ser o plano astral, digamos. Então, como a gente não consegue ver, a gente não consegue encontrar vida extraterrestre, porque eles estão em outros planos nesse momento. Pode ser que no futuro a gente esteja num plano onde vão existir mundos habitados naquele mesmo plano e a gente possa entrar em contato com eles. Quando nós aqui sairmos da Terra e passarmos para o próximo plano de evolução, nós vamos para outro planeta onde nós vamos estar no plano astral. Então a gente vai conseguir estabelecer contato, de certa forma, com planetas que estejam no plano astral e abaixo dele, ou seja, no plano físico, e se é que existe algum outro plano abaixo, também nesse. Então isso poderia explicar, né, as aparições de OVNIs ou contatos extraterrestres que a pessoa tem, né, dizendo que são relapsos do plano astral, né, ou de planos até superiores que o astral, né, ou inferiores, né, e que a gente consegue ter alguns desses relapsos, né, por viagem astral a gente consegue entrar em contato com outros planetas, etc, né. Na verdade a teosofia não fala muito sobre OVNIs ou alienígenas, né. Ela é bastante cética em relação a qualquer relato de avistamento, justamente porque ela diz que não é possível se comunicar com esses seres. Só seria possível com muito, muito trabalho, muito estudo, muito conhecimento, porque você precisaria fazer viagem astral para conseguir entrar em contato com um outro planeta, digamos, né? Então não é simples assim você estar andando na rua e você vê um OVNI. Eles não acreditam nesse tipo de coisa. Eu não sei se ficou claro de entender, mas assim, como eu disse, é um assunto que mais pra frente a gente vai falar mais, né? Se o Wellington quiser falar um pouco sobre a visão do espiritismo, sobre isso também. Certo. A visão do espiritismo ela não pode, então, tanto quanto parece dessa que você já falou. Apesar de ter similaridades, ela é um pouquinho diferente, né? Ela não exalta tanto o número 7, mas, segundo o espiritismo, todo o globo é, de certa forma, habitado, né? Então, as formas de vida que se encontram nesse globo podem ou não ser físicas, né? Então é também semelhante ao que você disse. Mas mesmo que fosse físico, não significa que a gente vê. Como o mundo espiritual, principalmente o mundo do espiritismo, é totalmente pensado para que a gente possa ter essa evolução, se a gente não está preparado para ver esses seres, é muito pouco provável que a gente vá ver.
Isso não serve não apenas para seres em outros mundos, mas também o mundo do plano astral. De qualquer forma, quando Allan Kardec contesta os espíritos sobre o mundo e o universo, fica muito claro, né, no livro, isso fica bem claro, que todo mundo que existe é habitado, todo o globo é habitado. Então, eles citam que a criação como um todo não foi feita em vão. Tudo que foi criado tem um propósito na sua existência, e nesse caso todos os globos são habitados. Se você acompanhou algum episódio do Espiritismo, você provavelmente acabou ouvindo sobre isso já. De qualquer forma, dentro do nosso próprio sistema solar, por exemplo, o Marte seria um planeta com mais penitência, então seria um planeta inferior à Terra, um planeta onde tem mais sofrimento, e Júpiter um planeta que seria supostamente superior. Ainda que a ciência assegure que nesses planetas não tenham condições para a vida, né, então sejam inóspitos, né, não é difícil encontrar aqui na Terra bactérias e outros seres que vivem em condições extremas, né, condições que para o ser humano seriam impossíveis. Até citar mesmo as pressões oceânicas, né, oceano que em seus pontos mais profundos passam uns 10 km, lá tem vida, então elas não foram empecilhos para a vida, não tem por que em outro planeta ser empecilho também. Até mesmo utilizarmos a teoria da evolução de Darwin, como os seres de suas formas orgânicas aqui na Terra se adaptaram a diversas condições diferentes, quando migravam de uma região para outra e ficavam presos, a evolução fazia com que eles se adaptassem. Então é muito provável que, se exista vida fora daqui, como eu já citei anteriormente, seja da mesma forma. Mesmo em planetas inóspitos, como a vida começou lá e foi criada desde o princípio lá, ela provavelmente se adaptou a viver naquele planeta. E as dependências do corpo do ser que existe lá não sejam necessariamente o oxigênio e uma alimentação como a nossa. Assim como eu disse anteriormente, como a nossa mente talvez não é capaz de processar tudo isso, a gente acaba não conseguindo enxergar, por razões que até entanto eu não sei muito bem. Mas, como isso é apenas uma especulação, o fato em si, quando exposto, pode revelar aspectos humanos que antes não eram conhecidos, né? Então, assim como quando uma criança faz um desenho e acha aquilo incrível, e depois que fica grande acaba achando aquele desenho uma coisa completamente escrota ou muito feia. Porque naquele momento aquela era a visão de mundo que ele tinha. E quando ele conheceu uma coisa melhor, ele viu que aquilo que ele fez anteriormente não era tão bom. O mesmo pode acontecer caso a gente acabe encontrando alguma civilização alienígena, que seja mais avançada ou talvez inferior. Se for muito inferior, vai realçar nosso ego. E se for muito avançada, vai fazer com que a gente entre em depressão ou qualquer coisa do tipo, por achar que somos seres muito inferiores e que não temos capacidade para nada. Por isso, ver uma outra nação pode ser extremamente prejudicial, não só a nível de acabar com a raça humana, mas a nível psicológico ou a nível de evolução espiritual. Eu até tinha separado aqui as hipóteses para falar sobre a hipótese do cristianismo, mas na verdade assim, ela entra dentro dessa hipótese que a gente estava falando, que envolve as várias religiões, né, apesar de ela ser um pouco divergente, né, que alguns acreditam, né, são principalmente cristãos fervorosos, né, que os OVNIs e os seres, né, que teoricamente seriam extraterrestres, eles são nada mais são, né, do que demônios ou tentações que o diabo faz para abalar a fé dos cristãos, né, em volta de todo o mundo, né. Apesar disso, hoje eu acredito que os cristãos, né, principalmente as autoridades, assim, se eu não me engano, até o próprio Vaticano admitiu que pode existir vida extraterrestre e coisas do tipo, né? Então, por incrível que pareça, os cristãos, né, principalmente o catolicismo, eu acredito que seja até comparativamente bastante aberto em relação à possibilidade de isso ser um fenômeno verídico, né, e de serem realmente seres de outro planeta, né? Eu não achei muita coisa concreta sobre a hipótese em si, né? Tanto que é fácil encontrar dentro do meio religioso diversos pronunciamentos diferentes. Muitos com conotação a favor, muitos com conotação contra. Mesmo dentro do... aqui, principalmente o que eu encontrei foi relacionado ao Vaticano. Você vai encontrar no meio católico, isso a nível mundial, pessoas que são contra e a favor, né? Mesmo que os posicionamentos do Vaticano em si sejam favoráveis, né? Tanto que o José Funès, em 2008, que José Funès é um sacerdote e também é astrônomo, e ele foi diretor do Observatório do Vaticano. Ele meio que admitiu a existência, a possibilidade, nesse caso, de existência de uma vida além da nossa. E ele diz assim: o universo não é resultado do caos. Há uma lógica em sua natureza, o que permite que os humanos realizem pesquisas, descubram leis da física e as entendam. Então ele valida aqui talvez
a aceitação de que pode existir vida fora da Terra, mas não só isso, como também valida a questão da ciência humana ser algo possível, né? Então, isso talvez possa ser compreendido, pelo menos a minha compreensão, como uma certa previsão de que a ciência, em algum ponto, vai andar junto com a religião. Hoje acho que a ciência não é... eu não vejo ela assim como uma briga para derrubar a religião, mas a ciência busca compreender os seres humanos. A religião traz uma resposta do que é o ser humano, de onde ele veio e para onde ele vai. Mas ela tenta, às vezes, não se ligar à ciência. E nesse caso aqui do José Funès, ele disse também em alguns pontos, não só ele, mas alguns outros pesquisadores que eu não lembro o nome agora, que o Vaticano deixa bem aberto as pesquisas deles. Então, eles fazem uma pesquisa bem aberta, a igreja, nesse caso o Vaticano, é bem aberto para eles pesquisarem. Tanto que ele colocou algo que talvez vá contra a existência de vida só na Terra, né? Que através do meio bíblico dá-se a entender, pelo menos, que a existência da vida é apenas aqui. Existe um livro falando em Bíblia que se chama The Bible and Flying Saucers, a Bíblia e os Discos Voadores, que é de autoria de um pastor chamado Barry Dowling. Ele cita algumas passagens de livros, por exemplo, livros de Hebreus, que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Apesar desse contexto ser criado em volta da Bíblia, ou dá-se entender quando você lê que esses anjos são, na verdade, extraterrestres. Então, os anjos e outros seres que habitam no espaço são extraterrestres, e eles vêm até a Terra. Então, são seres que estão inseridos na Bíblia, né, no contexto bíblico, mas são, na verdade, extraterrestres, que são mais evoluídos que nós e estão, de certa forma, ajudando a nossa evolução. Até assim, hoje, só um comentário geral, assim, né? Mas hoje eu acredito que os cristãos sejam muito mais abertos, né? Infelizmente, assim, acho que os cristãos em si, a população geral, não, mas as autoridades, né? O Vaticano, por exemplo, é muito mais aberto, né? A gente até falou sobre isso naquele episódio dos documentários, né? Que a gente falou sobre aquele padre, né? E a gente citou sobre o Concílio do Vaticano, né? Que eles decidiram mesmo acompanhar algumas tendências, né? Há alguns anos atrás, de estar se inserindo um pouco mais com as descobertas da ciência, né? Então, acho que hoje, muito menos do que o passado, a gente pode colocar como antagônica ciência e religião, né? Acredito que disso a gente não pode reclamar tanto hoje. Existe uma aceitação muito maior e principalmente numa religião que era muito problemática, né, que era a católica, né? E a próxima hipótese que a gente vai falar é a hipótese que a gente pode chamar de científica, né? Claro que algumas hipóteses que a gente falou, como por exemplo a de vida extraterrestre, ela é baseada também em algumas coisas que são apoiadas pela ciência. A hipótese psicossocial também é baseada em algumas coisas da ciência, né? Mas o que a gente quer dizer aqui é que não que exista uma hipótese que explique certinho, de acordo com fenômenos químicos e físicos, como que ocorre o processo dos OVNIs, né? Mas o que a gente pode dizer que seria essa teoria é que existem hoje, né, os meios que existem hoje, tecnológicos e as descobertas humanas até o momento, a gente não é capaz de entender exatamente o que seriam esses fenômenos. Então, o meio científico diz que esses fenômenos eles têm uma explicação científica, porém a gente não sabe qual é. É basicamente isso, né? Então, como eu disse, né, alguns cientistas acreditam que sim, existe vida extraterrestre, porém não dessa forma, né, que ao ponto deles virem visitar a gente, né? Que segundo eles esses OVNIs poderiam ser balões, né, que são confundidos, aviões, aeronaves, né, no geral, planetas, né, que é um pouco absurdo, mas pode ser, né, meteoros, ilusões ópticas e as próprias farsas, né, propositais, né? E quando a gente fala então, mas tem avistamentos que são realizados por militares, né? Como é que você vai dizer que os militares confundiram um OVNI com um meteoro ou com outro avião, se eles são treinados para isso, né? Até a gente pode citar
vocês devem ter acompanhado, se você gosta desse tipo de assunto, você com certeza viu que o Pentágono, faz uns 2-3 meses atrás, acho que foi em maio, né, eles liberaram um monte de vídeos, né, sobre OVNIs, né, de avistamento de OVNIs dos próprios militares, né. E o que os cientistas falam sobre isso, né, dentro dessa hipótese, seria que nada mais seriam do que bugs, né, do próprio software, né, da aeronave, né, e do sistema aeronáutico dos militares, né. Esse é o argumento para contrapor o fato dos militares serem mais confiáveis, né, nos relatos do que pessoas comuns lá que vivem no interior, por exemplo, que não tem conhecimento do limite tecnológico do ser humano, né. O outro argumento também, né, é o mesmo que é citado na hipótese dos criptídeos, né, que os aliens, os OVNIs, né, sempre estão de acordo com a tecnologia do momento, né. Então, como eu disse, né, os primeiros avistamentos eram coisas que hoje são rústicas, né, mas os de hoje em dia, os OVNIs que a gente vê hoje em dia, então são coisas totalmente avançadas, né, mas nada além do que o ser humano não possa fazer. Claro que existem relatos de OVNIs que fazem movimentos no ar que são completamente absurdos, né, mas as naves em si, quando se acha algum destroço ou se faz um avistamento mais detalhado, assim, de perto, são coisas que o ser humano poderia ter construído, né? Os materiais que compõem as naves são coisas que existem na Terra, né? Então é um dos argumentos dessa hipótese mais cética, né? Até ressaltando essa questão da tecnologia, há muito tempo atrás, alguns movimentos, por exemplo, usando os caças, né, de guerra e tudo mais, alguns movimentos que os caças atuais realizam eram considerados impossíveis. Inclusive um novo caça brasileiro que o próprio Brasil comprou, que é o Gripen, se não me engano, que foi produzido na Suécia. Ele fez movimentos incríveis na demonstração dele, que até pouco tempo atrás eram tidos como impossíveis. E isso ressalta essa questão da tecnologia, e também na questão da próxima hipótese que a gente vai comentar, de estar acompanhando a evolução humana, que prova que talvez sejam apenas testes de militares ou coisas do gênero. E também vale ressaltar que tudo que a gente disse até aqui são hipóteses, né? Nada é uma teoria comprovada cientificamente, não tem nada disso. São apenas hipóteses, né? Então, mesmo que as pessoas estejam especulando e pesquisando, a gente não tem nenhuma comprovação científica, porque acontece de fato. E até eu entendo o ceticismo, né, da comunidade científica em relação a isso, porque, querendo ou não, existem inúmeros relatos, né, mas o que você tem é só isso, né, relatos. Você não tem uma pessoa que conseguiu tirar uma foto de um extraterrestre, nem uma foto clara de uma nave, né, são um monte de vídeos borrados que tem por aí, certo que hoje em dia a pessoa filma com o celular e os celulares não são adequados para filmar o céu, né, ou de noite, por exemplo, não são adequados para isso, né, exceto alguns bem específicos, né, mas mesmo assim, por mais que hoje em dia a tecnologia de filmagem seja superior à de antigamente, a gente continua tendo avistamentos que não são claros, sabe? Então é normal que exista esse ceticismo em volta do fenômeno. Como eu disse anteriormente, a próxima teoria, que é a hipótese que seria militar, trata basicamente de que essas aparições, OVNIs e tudo mais, não passam de tecnologias. E são tecnologias tão avançadas que, por questão acredito, de assegurar que o desenvolvimento fique apenas do país, que não haja tanta especulação de outros países, acaba se utilizando os tais OVNIs como desculpa de que isso é de outro planeta, que é uma coisa completamente diferente. Então, até mesmo que quando você observa os casos onde tem acidentes, né, que caem as naves e tudo mais, o próprio caso de Varginha aqui no Brasil, que os militares foram muito rápidos para atender, depois meio que tentaram abafar o caso, acontece em outros locais do mundo, incluindo o caso Roswell, e tem muito essa questão do acobertamento. Então os militares estão sempre prontos para agir, acontece muito rápido, e o que levanta ainda mais suspeitas sobre esses avistamentos serem, na verdade, testes, né? Porque quando você desenvolve uma tecnologia, chega um ponto onde você precisa fazer um teste, então nada impede que esses avistamentos sejam testes de tecnologias militares super desenvolvidas, que estão em fase de testes ainda, e você
tem essa hipótese levantada. Deixa muito suspeita e eu acho que é completamente plausível, né? Porque não acredito que um país que tem uma tecnologia avançada vai querer entregar de bom grado para outros países, né? Então é mais fácil você falar que é um OVNI, que é um objeto alienígena, do que você admitir que está desenvolvendo uma tecnologia que pode fazer com que haja uma retaliação de um país, por exemplo. Você tem que pensar assim, os militares eles têm uma tecnologia nova, eles vão ter que botar aquilo no ar e, putz, as pessoas vão ver, né? As pessoas do próprio país vão filmar e vão criar caso em cima daquilo, então eles precisam desenvolver algo para dissimular tudo o que está acontecendo, né? Então é uma teoria plausível, sim, e até quando, por exemplo, você tem esses casos de naves que caem ou coisas do tipo, né? Como o Wellington citou lá em Varginha, por exemplo. São acidentes que podem acontecer também, afinal, essas naves estão em fase de teste, né? Então, acidentes podem acontecer e você sempre vê que quando ocorre algo relacionado a OVNIs que caem, né? E que você vai lá, você vai ter provas, os militares são os primeiros a chegar no local, né? Eles sempre estão lá para recolher os destroços e para espantar as pessoas do local e para fazer pouco caso do que aconteceu, né? É exatamente o que aconteceu em Varginha, né, por exemplo. Então eles vão alimentar essa teoria de que são seres extraterrestres, sim, e tal, e para as pessoas nem imaginarem, né, que são coisas do nosso próprio planeta, coisas que estão sendo, por exemplo, desenvolvidas para uma guerra, para uma invasão de um outro país, ou uma arma secreta, né, para no caso daquele país ser invadido, então a gente vai ter uma arma que nenhum outro país vai imaginar que a gente tenha, né. E até alguns vão mais além, né, e dizem que isso aí pode ser um experimento de manipulação mental que os militares fazem, então eles jogam aquilo propositalmente para ver o que as pessoas vão falar e para testar se eles conseguem esconder o caso, experimentos sociais, né, coisas assim, e até alguns vão ainda mais além e falam que podem ser experimentos de poderes mentais dos militares que envolvem telecinese, telepatia, etc., e até a liberação de substâncias no ar para causar alucinações nas pessoas e por isso que elas estão vendo essas coisas, né? Então existe essa teoria, ela vai de uma coisa bastante plausível até uma coisa bastante absurda, né? Mas claro, tudo é possível, né? Vamos para a última teoria de hoje, né? Que é a hipótese dos terremotos. Essa aqui é uma hipótese bastante estranha, né? Estranha não, na verdade eu acho que ela é a mais científica de todas. Na verdade, ela é uma das únicas aí que a gente achou que existe de fato comprovação de que ela acontece. E como que funciona essa hipótese, né? A primeira menção para essa teoria que eu achei, né, não estou dizendo que foi a primeira, mas eu não encontrei nenhuma anterior a isso. É lá de 1980, por um psicólogo chamado Michael Persinger. Inclusive esse cara, se você quiser saber mais sobre essa teoria, você tem que seguir o trabalho desse cara, porque ele tem dezenas de coisas escritas sobre isso, né? Ele publicou um artigo científico chamado Earthquake Activity and Antecedent UFO Report Numbers, né? Ou atividade sísmica e número de relatos de avistamento de OVNIs, né? Numa tradução livre. O que ele faz nesse artigo? Ele começa dizendo que existe uma relação entre eventos de terremoto com avistamento de OVNIs. E isso não é algo recente, é algo que tem acontecido há séculos. E que esses eventos dos terremotos, eles desencadeiam efeitos termoelétricos e piezoelétricos, que eu não faço ideia do que seja, mas que explicariam o porquê as pessoas veem os OVNIs, né? E aqui ele trata como OVNIs mesmo, porque as pessoas veem na forma de OVNIs, mas isso tudo tem como explicar. Ele fez uma pesquisa em vários estados americanos e ele encontrou sim uma correlação significativa entre avistamento de OVNIs e atividade sísmica. E ele até propôs que fosse realizada uma pesquisa mais aprofundada nessas estatísticas para, quem sabe, provar que esses fenômenos que são ditos sobrenaturais ou extraterrestres nada mais são do que apenas eventos científicos. Então, existem pesquisas sobre isso e foi sim encontrada a correlação. Locais onde aconteciam terremotos muito fortes, as pessoas viam
esses objetos. E não só terremotos fortes, né? Podiam ser coisas muito sutis, mas que eram detectados pelos aparelhos, né, sísmicos, e as pessoas tinham relatos de avistamento de OVNIs no exato momento em que aconteceu o terremoto, né? Ou também existe alguns relatos que ele conseguiu descobrir que um padrão de que acontecia exatamente uma semana antes do terremoto aconteciam os avistamentos. Então, claro, que a gente sempre tem que lembrar, você que conhece estatística, você conhece a frase, correlação não indica causalidade, né? Então, ele de fato encontrou uma correlação, mas isso não significa que terremotos causem esse fenômeno, né? Embora existam provas que digam que sim, né? E ele fez mais outras pesquisas e ele continuou encontrando essa correlação em vários locais. Essa hipótese, como eu disse, ela tem embasamento científico porque existe um fenômeno chamado luzes de terremotos. Se você pesquisar aí, você vai encontrar detalhes sobre isso, né? É um fenômeno que é meio rodeado de mistérios ainda, né? Mas ele já é um fenômeno dado como verdadeiro pela ciência. E segundo pesquisas sobre essas luzes, alguns tipos de rochas têm tipos específicos, né? Que ao sofrerem pressão, elas geram cargas elétricas, né? Então aquelas cargas ficam ali acumuladas, né? Durante N período de tempo. E quando acontece o terremoto, né, ali a pressão das placas tectônicas, etc., essas cargas vão ser liberadas e vão criar um fenômeno que vai jogar essas luzes no céu e as pessoas vão visualizar o que elas chamam de OVNIs, né? Como eu disse, ele conseguiu encontrar alguns locais onde as pessoas, uma semana antes do terremoto, elas viam vários avistamentos de OVNIs. Então, claro, a pessoa nunca vai fazer ela mesma essa correlação. Ela nunca vai pensar, eu estou vendo isso, é por causa de um terremoto, porque o terremoto nem aconteceu ainda, né? E depois que o terremoto acontecer, aí que ela não vai lembrar mesmo de ter visto o OVNI há uma semana atrás. E tem até um relato de um cara que ele viu, eu achei agora, não lembro aonde que eu estava lendo, que também não vou lembrar em qual país que é, acho que era na Itália. Teve um terremoto muito forte um tempo atrás e um cara, ele viu essas luzes, era um cara do interior, assim, ele viu essas luzes, na hora ele já fez a correlação, talvez ele tenha visto isso antigamente e tenha feito essa correlação, mas ele viu as luzes, ele pensou, vai acontecer um terremoto, e ele pegou a família dele e fugiu do local, e uma semana depois teve um terremoto que destruiu, foi um terremoto bem grande lá na Itália, eu não lembro qual que foi, né, mas foi um terremoto bem grave, e ele conseguiu escapar da destruição por causa das luzes, né. E tem até alguns relatos desse pesquisador de que às vezes os fenômenos acontecem, ele conseguiu encontrar alguns até 160 km do epicentro do terremoto. Então, como é uma coisa muito esparsa, algumas pessoas nem imaginam que aconteceu um terremoto ali perto, né? E então é muito difícil de fazer essa correlação, mas os estudos desse cara mostram que essa correlação de fato existe, né? É até interessante, porque antes eu citei que se a gente pesquisasse um pouco mais sobre as causas, né, sobre o ambiente, né, sobre quais foram as condições que resultaram no avistamento, a gente talvez fosse entender melhor. Eu acho que esse cara fez bem isso, né, ele foi atrás de entender as condições. Eu não sei como que ele chegou nisso, né, do terremoto em si, mas ele foi atrás de entender as condições que abrangem um avistamento. Ele conseguiu encontrar algo que faz até certo sentido, né, nesse caso científico. Ele com certeza teve muito trabalho, né? Eu acredito que seja algo que ele demorou muito tempo para fazer, porque pensa, você tem que ir atrás de todas as pessoas e tal, mas assim, é um trabalho bem legal, que foi bastante esforço da parte dele de fazer essa pesquisa, então acho que é bastante válido. Como eu disse antes, né? Nenhum dessas hipóteses que a gente citou vai explicar 100% do fenômeno OVNI, né? Mas assim, alguns casos pode ser explicado cientificamente. Isso não significa que não exista vida extraterrestre, né? Mas a gente tem que pensar que nem tudo é paranormal, né, no nosso mundo. Até uma coisa que, uma frase que eu tô utilizando muito esse ano pra não entrar em pira filosófica e não sei o que, na dúvida segue a ciência. Se a ciência não tem prova, ignora. Não adianta a gente tentar ficar achando explicação e especulando o tempo todo. Isso acaba deixando a gente meio paranoico, né? Tanto que acerca desse tema em si, quando se trata de aliens e tudo mais, tem pessoas que
que é uma certeza que elas se comunicam com os aliens e tudo mais, e às vezes realmente é uma coisa psicológica, né? Mas esse aspecto, eu não conhecia essa teoria, né, dos terremotos. Eu achei muito interessante, não sabia que esse caso das luzes era uma coisa possível, né? Mas enfim, é como o Gustavo disse, né? O cara deve ter um trabalho muito extenso para conseguir ter chegado nessa conclusão, né? Não só de pesquisa, mas quantas teorias antes dessa ele teve que descartar, né? Para chegar a algo que fosse plausível. Todo esse episódio foi... Acho que tanto eu quanto o Elton a gente acabou descobrindo bastante coisa. Foi bastante aprendizado. Eu também, tirando as teorias principais, eu não conhecia as outras. Acabei ali na hora da pesquisa, a gente vai encontrando algumas e vai aprendendo também. Então foi um episódio bem legal de ter pesquisado e de ter gravado também. Mas, como eu disse, essa era a última teoria. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio, que tenha aprendido coisas assim como a gente. E quem sabe a gente volta aí no futuro a entrar mais a fundo em alguma dessas teorias, né? E tá trazendo um episódio completo sobre elas para vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a você que ouviu até esse episódio. Se você não ouviu os outros, te convido a ouvir os outros episódios Desocultados. E continue seguindo a gente aí para os próximos episódios que virão. Muito obrigado e até mais. Se você chegou até aqui, como de costume, eu agradeço, né? Se você ouviu o episódio todo. Quem sabe talvez até a gente faça uma parte 2, né? Não tem um porquê não. Se existem mais hipóteses, provavelmente existem. E é isso aí. Até o próximo episódio.